Seja bem-vindo aqui no canal, eu sou Samuel Ramos, nós estamos confeccionando o tapete aranha, esta aqui já é a quinta e última parte do passo a passo. Se você está procurando o início, eu deixei o link na descrição do vídeo. Lá também tem o link para você fazer o download do gráfico, calcular o preço de venda ou emendar o fio de forma bem fácil e prática. Para você que vai continuar fazendo o seu tapete, eu desejo uma boa aula. Olha só, no passo anterior, eu parei aqui, olha, de explicar na carreira 36, comecei a carreira 37, né, olha, porque eu disse que era só reiniciando aqui, né, igual à quinta carreira do trabalho, e aí eu voltei o meu vídeo então e comecei, olha, da quinta carreira, sexta, sétima, oitava, fui fazendo tudo novamente para me fazer um novo desenho, tá? Então eu só segui repetindo, olha, para formar um novo desenho. Parei de novo na carreira 36, tá? Parei aqui. Se eu quisesse reiniciar o desenho, começar a repetir, fazer ele maior, então eu começaria a repetir novamente lá da quinta carreira, olha. E aí repetiria tudo novamente da quinta até a carreira 36, para formar mais desenhos, tá? O meu, olha, ficou com um total de 4 desenhos de aranha. E agora eu já vou começar o acabamento. Parei na carreira 36 de novo. E agora a carreira 37 eu vou fazer igual à terceira carreira, tá? Que é aquela toda com bloquinho de pontos vazados, somente a lateral com pontos altos. Faço 2 correntinhas, enrolo o fio na agulha e viro o trabalho. Volto com ponto alto em cima de ponto alto. Lembrando que agora, no lugar da carreira 37 ou da quarta carreira, eu estou voltando lá na terceira, né? Olha. Na terceira carreira. Fiz aqui a lateral com ponto alto em cima de ponto alto, vou fazer 2 correntinhas, ponto alto em cima do próximo ponto alto. Novamente 2 correntinhas, manter aí a uniformidade dessas correntes, tá? Para não ficar muito solta e não ficar mais larga aqui o final do tapete. 2 correntinhas novamente, ponto alto, olha, em cima do próximo ponto alto. Eu estou repetindo agora a terceira carreira do trabalho, porque eu estou como se estivesse voltando para fazer o final do tapete exatamente igual ao início. 2 correntinhas, pulo 2 pontinhos de base e faço um ponto alto. Veja, vai ficando assim, ó, todo com bloquinho vazio. 2 correntinhas, pulo 2 pontinhos de base e faço ponto alto. Novamente 2 correntinhas, vou seguir até sobrar só 3 pontos de base, tá? Só fazendo o bloquinho vazio assim, olha. Exatamente como fizemos na terceira carreira. Então já estou chegando aqui no final da carreira, olha. Toda com bloquinho vazio. Igualzinho à terceira carreira do trabalho. E quando chegar na lateral, aí sim, olha, sobraram só 3 pontinhos de base agora, depois desse último bloquinho. E aí eu vou fazer a lateral com ponto alto em cima de ponto alto. A próxima carreira do trabalho começo também com 2 correntinhas, enrolo o fio na agulha e vou virar o tapete aqui. E vou voltar, olha, com ponto alto em cima de ponto alto fazendo a lateral. E vou fazer igual a primeira e a segunda carreira do trabalho. Elas são exatamente iguais, ou seja, toda com ponto alto, né? Então eu fiz a carreira que eu terminei aqui agora. Eu fiz igual à terceira, agora eu vou fazer 2 carreiras que equivalem à primeira e à segunda carreira do trabalho. Assim o final do tapete fica exatamente como no início, tá? Então eu estou fazendo agora ponto alto em cima de ponto alto, no espaço de 2 correntes, somente 2 pontos altos, para ficar do mesmo tamanho, da mesma largura que o início do tapete, né? Não fazer esses pontos aqui mais soltos, tá? Para não ficar mais largo. Fazer eles do mesmo jeito que fizemos lá no início, manter aqui a uniformidade dos pontos, isso é muito importante. Olha, estou fazendo todinha lá agora com ponto alto, tá? Vou fazer até o final da carreira, teremos a mesma quantidade de pontos.
Já estou chegando aqui no final da carreira, olha. Sempre com ponto alto em cima de ponto alto. Nos espaços de duas correntes, somente 2 pontos altos, né? Fiz a carreira toda com ponto alto para ficar igual lá o início do tapete. Vou começar aqui a última carreira, olha, fazendo 2 correntinhas, enrolo o fio na agulha e giro, trabalho aqui, vou voltar com ponto alto em cima de ponto alto, fazendo ponto em todos os pontos da carreira anterior, olha. Assim, o início do tapete e o final fica exatamente igual, tá? Ou seja, 2 carreiras com ponto alto, uma com bloquinho vazadinho assim, né, olha. E depois começa o desenho. Aí tanto faz, você pode olhar o tapete de um lado ou de outro, que ele estará sempre igualzinho, tá? O início e o final do tapete. Por isso que sempre que chegar na carreira 36, você zera a contagem, começa de novo da quarta carreira, por quê? Por que não da primeira? Porque o desenho começa na quarta carreira, né? Olha, a primeira e a segunda carreira é para fazer aqui uma borda no tapete. A terceira carreira também, olha, para separar a borda do desenho. E aí o desenho começa, de fato, na quarta carreira do trabalho. Então, sempre que chegar na carreira 36, que é aqui, olha, ou você pode finalizar o tapete fazendo de novo as 3 primeiras carreiras, ou você pode repetir da quarta carreira até a carreira 36 para formar um novo desenho. Então, eu segui repetindo o meu para formar 2 vezes o desenho, ou seja, uma vez tinha 2 aranhas, né? Repeti mais uma vez, agora tenho 4. Já chegou num tamanho legal, agora ao invés de repetir mais uma vez esse desenho, então eu vou fazer o acabamento. Parei na 36, aí eu faço a terceira, a segunda e a primeira carreira para que o início do tapete e o final fique igualzinho, olha. Tanto é que se eu virar aqui, ainda não fiz a última, olha. Mas se eu virar o tapete aqui e mostrar para você, olha, o desenho começa aqui com um ponto pipoca, 2, 3 e começa a crescer, olha, da direita indo para a esquerda, né? Vou mostrar lá o início do tapete para você ver que ficou exatamente igual, olha. Após a terceira carreira, começa com um ponto pipoca, 2, 3 e sempre da direita indo para a esquerda, tá? Então você sempre vai fazer isso aqui independente do tamanho que você queira fazer o seu tapete, ou trilho de mesa, passadeira, jogo de cozinha. Não importa aí o tamanho que você queira fazer, tá? Então vou voltar aqui, continuar trabalhando aqui esta carreira aqui até finalizar ela, sempre com ponto alto em cima de ponto alto. Então eu estou, olha, chegando aqui no final da última carreira, né, olha. Toda com ponto alto também. Aqui na última correntinha. Vou fazer 2 correntes aqui para mostrar aqui para você como ficou, tá? Se você manteve a uniformidade dos pontos, olha, o final do tapete também vai ficar certinho, igual o início, tá? Aqui no cantinho ainda está arredondadinho porque o meu ponto alto é feito com 2 correntes, né? Mas quando a gente for fazer o acabamento, a gente acerta isso aqui também. Aqui no início do tapete, exatamente igual, com 2 carreiras de ponto alto e uma carreira de bloquinhos vazios, tá? Vou começar agora a contornar esse desenho para dar mais peso, né? Porque já está retinho aqui a lateral do tapete, olha, tá bem certinho. Mas a gente vai fazer 2 voltas aqui com ponto baixo para dar uma sustentação ainda melhor nesse tapete, para depois partir para o acabamento. Vou começar contornando aqui, olha, fazendo primeiro a lateral que forma o comprimento do tapete. Após o último ponto alto, eu faço uma correntinha só para dar distância do primeiro ponto baixo, tá? E aí eu vou aqui, olha, no último ponto alto que eu fiz, pego no meio dele como se ele fosse uma alça, busco a laçadinha de fio e faço o primeiro ponto baixo. Agora, no pé desse mesmo ponto alto, na divisão entre as 2 carreiras, eu vou introduzir a agulha no mesmo lugarzinho que eu fiz o ponto alto e vou fazer um ponto baixo. Vou para o próximo ponto, pego o ponto assim, ó, no meio, como se ele fosse uma alcinha, busco o fio e faço um ponto baixo. Vou no pé desse mesmo ponto e faço um ponto baixo também, na divisão das carreiras, olha. Fica bem na divisão das carreiras. No próximo ponto alto eu faço um ponto baixo. Na divisão das 2 carreiras também.
Agora eu vou seguir com ponto baixo sempre do mesmo jeito, um assim, olha, na divisão da carreira, outro abraçando o ponto alto como se ele fosse uma alcinha. Quando chegar no cantinho eu vou mostrar para você como que a gente faz também de uma forma bem fácil, contornar sem deixar repuxando. Então já estou chegando aqui no cantinho do tapete, vou pegar aqui o último ponto alto como alça e fazer ponto baixo. Vou no pé desse ponto alto, ou seja, naquela primeira correntinha que nós fizemos, onde tem esse fiozinho, vou fazer um ponto baixo, bem no cantinho mesmo, no pé do ponto alto. Faço 2 correntinhas. Agora eu vou começar a trabalhar na largura do tapete, tá? Olha, volto no mesmo lugar, na mesma correntinha, ou seja, no mesmo lugar que eu já tinha feito um ponto baixo antes destas 2 correntinhas, e faço um pontinho baixo, para formar aqui um cantinho, tá? Para contornar aqui sem ficar repuxando. Olha aí, olha. Agora eu vou continuar com ponto baixo em todos os pontinhos de base e aproveitar para ir escondendo esta ponta de fio aqui. Então vou ficar com ela assim, olha, junto, né, aqui no topo dos pontos aqui. E vou sempre pegar no pé do pontinho alto, olha, em cada correntinha, fazendo ponto baixo, prendendo esse fio, essa ponta de fio inicial aqui, olha. E o cantinho, olha como vai ficar certinho, tá? Então vou seguir agora em todos os pontinhos de base, sempre prendendo esse fio aqui, olha. Fazendo ponto baixo, prendendo esse fio junto, para ir escondendo ele aqui, tá? Só seguir, quando chegar no outro cantinho, você faz do mesmo jeito. Um ponto baixo, 2 correntinhas, e aí contorna para não ficar repuxando o cantinho assim. Só seguir agora por toda a volta. Já estou chegando aqui no final da volta, olha. E eu vou fazer até o último ponto alto, tá? Porque eu só fiz uma correntinha de espaço para dar distância do primeiro ponto baixo. Olha, fiz até o último ponto alto. Faço 2 correntinhas do mesmo jeitinho para contornar o canto. Faço novamente o ponto baixo aqui no mesmo lugar. E aí sim eu finalizo com ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo, tá? E não naquela correntinha que nós fizemos para dar distância. Olha, eu vou introduzir a agulha no ponto baixíssimo e puxar, passando tudo de uma só vez, tá? Assim eu faço também o primeiro cantinho que nós deixamos aqui quando começamos a volta. Vou começar a próxima volta, olha, fazendo uma corrente. Agora sim, esse aqui equivale a um ponto baixo, porque ele já está em cima desse aqui. Vou para o próximo ponto baixo, olha, mas vou pegar somente o fiozinho na parte de trás e fazer ponto baixo em cima dele, pegando só o fiozinho da parte de trás. Vou para o próximo, olha só como fica facinho, olha. Pego só um fiozinho fazendo ponto baixo. Eu vou contornar todinho novamente, agora pegando somente o fio da parte de trás. Assim eu faço com que fique um detalhe aqui, olha, formado por esse fiozinho da frente que eu estou deixando. Tá vendo aqui, olha? Vai ficando esse risquinho aqui, né, olha, no tapete, tá? Quando contornar todinho, nós vamos finalizar na correntinha. Aí sim finalizaremos na correntinha. Quando chegar no cantinho do tapete novamente, é um pouquinho diferente da primeira volta, mas eu vou mostrar aqui para vocês, olha, é só seguir aqui fazendo ponto baixo em todos os pontinhos de base, pegando só o fiozinho de trás, e quando chegar no cantinho eu mostro para você como fazer. Já estou chegando aqui no cantinho, olha, sempre fazendo um pontinho baixo em cada ponto de base, pegando só o fiozinho de trás. Vou fazer até o último, olha, pontinho baixo. Tenho 2 correntinhas, né, olha. Vou também no fiozinho da primeira correntinha, faço um ponto baixo. Aí faço 2 correntinhas. Vou no fiozinho da segunda correntinha das 2 que tem aqui de espaço, olha, faço um pontinho baixo aqui, tá, olha. Agora eu continuo em todos os pontos baixos que tem, olha. Então aqui no cantinho eu não fiz somente no ponto baixo. Fiz na primeira correntinha, aí fiz 2 correntinhas, fiz na segunda correntinha, agora eu continuo contornando. Assim o cantinho aqui fica bem certinho também, olha. E olha aí que detalhe legal vai formando aqui, olha, na lateral do tapete, né? Esse risquinho aqui que esse fiozinho da frente vai deixando, ó.
Agora é só você seguir contornando, fazendo toda a volta. Se você quiser o tapete assim, sem um acabamento mais trabalhado, é só você finalizar com ponto baixíssimo na primeira corrente que nós fizemos para dar a altura do primeiro ponto baixo, ou utilizar uma agulha de tapeceiro. Mas eu vou fazer um acabamento diferente aqui nesse tapete, né? Não vou deixar assim liso. E eu vou mostrar para vocês como fazer esse bico de acabamento também. Então eu fiz toda a volta, continuei aqui, olha, com ponto baixo em cima dos outros dois pontos baixos que já tinha aqui, né? Um na correntinha e um no primeiro ponto baixo. E vou finalizar com ponto baixíssimo na correntinha que a gente fez para formar o primeiro ponto baixo. Se você não tiver agulha de tapeceiro e quiser o tapete assim, já sem nenhum outro tipo de acabamento, é só finalizar aqui e cortar o fio. Olha, vou finalizar com ponto baixíssimo, desse jeito aqui. E aí, se você não quiser continuar fazendo acabamento, quiser ele liso desse jeito aqui, é só alongar esse fio aqui, passar ele para a parte de trás do trabalho e recortar. Mas se você quiser continuar aqui e fazer o acabamento, como eu vou explicar, veja que eu terminei em cima do terceiro ponto baixo, né? Fiz dois, olha, um na correntinha, um em cima do primeiro ponto baixo e um na correntinha inicial dessa volta aqui. Eu vou fazer mais um ponto baixíssimo, olha, então já teremos aqui então um total de 4 pontos baixos de distância já do canto do tapete. Olha, 1, 2, 3 e agora fiz mais um, 4. No quinto ponto baixo eu vou fazer um ponto baixo e não um ponto baixíssimo, tá? Olha, então puxei a laçadinha e passo em duas, fiz um ponto baixo. Então, na verdade, eu estou começando a 4 pontos de distância aqui da lateral. Vou fazer 3 correntinhas, pular 2 pontinhos de base e prender com ponto baixo novamente. Fiz aqui uma alça com 3 correntes. Faço novamente 3 correntes, pulo 2 pontinhos de base e faço ponto baixo no próximo ponto. Fiz aqui a segunda alcinha com 3 correntes. Mais uma vez 3 correntinhas, pulo 2 pontinhos de base e prendo com ponto baixo. Então eu fiz aqui, olha, 3 alças pequenas, né? Vou fazer 6 correntes, olha, 2, 3, 4, 5, 6 correntes. Vou pular 4 pontinhos de base e prender com ponto baixo no próximo, olha. Fiz uma alça grande, tá? Então vocês viram aqui, olha, que eu pulei 4 pontinhos de base no canto, fiz 3 alças pequenas e para fazer uma alça grande eu pulei 4 pontos aqui também. Ou seja, quando eu completar a volta eu vou fazer uma alça grande aqui, pulando esses 4 pontinhos de base, tá? Agora eu vou te explicar a lógica. Eu tenho aqui na lateral do meu tapete um total de 145 pontos altos. Para fazer essa divisão eu separei 18 pontos, que são 4 pontinhos aqui, para ter uma alça com 4 correntes, e mais 14 pontos, olha, para fazer uma sequência dessa aqui lá no final, para que eu tenha certeza que as duas alças no começo e no final fiquem corretas, então eu já separei aqui um total de 18 pontos, tá? Sobrou um total de 127 pontos. Eu dividi 127 por 14, deu um total de 9 sequências dessa aqui, tá? E sobrou só um ponto. Então significa que em uma das alças grandes daqui até lá, eu vou pular 5 pontos porque sobrou um pontinho. Então, para que não fique diferente lá no finalzinho, no meio aqui eu pulo um pontinho de base, tá? Então eu vou continuar aqui fazendo a sequência sempre fazendo 3 alças pequenas, todas elas sempre fazendo 3 correntinhas, pulando 2 pontinhos de base e prendo com ponto baixo. Desse jeito aqui, olha, 1, 2, 3 correntinhas, pulo 2 pontinhos, faço ponto baixo. 1, 2, 3, pulo 2 pontinhos de base, faço ponto baixo. Na hora de fazer a alça grande, eu vou fazer 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes. Vou pular 4 pontinhos de base e prender com pontinho baixo no próximo ponto. Como vamos fazer bastante alça grande aqui, quando chegar mais ou menos na metade do tapete, em uma dessas alças, ao invés de pular 4 pontinhos, eu vou pular 5, mas só em uma das alças, tá? Veja só, eu comecei aqui então fazendo 3 alças pequenas, fiz uma alça grande pulando 4 pontos, 3 alças menores pulando 2 pontos cada, alça grande, a segunda, olha, terceira, quarta,
Na metade do tapete, olha, eu já vou fazer aqui a quinta alça grande, sempre intercalada com 3 alças menores, né? Ou seja, esta aqui eu vou pular 5, somente essa, tá? Olha, 1, 2, 3, 4, 5 e vou prender com ponto baixo no próximo, tá? Só para usar aquele pontinho que eu disse que estava sobrando, olha. De 145 eu tirei 18 pontos para reservar já o começo e o final da volta. Aí sobraram 127. 127 não dá para dividir certinho por 14, né? Que são 14 pontos que utilizo, olha, 3 alças pequenas e uma alça grande. Dá 126. Sobrou um pontinho. Esse um pontinho a mais eu estou pulando aqui na quinta alça, tá? A partir daqui, eu vou fazer as alças menores do mesmo jeitinho, só pulando 2 pontinhos de base, olha. Sempre intercalar com essas 3 correntinhas e pulando 2 pontinhos de base, fazendo essas alças menores. Essas alças não mudam nada, tá? Igualzinho durante toda a volta. E já a próxima alça eu vou fazer novamente 6 correntes, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes e voltar a pular só 4 pontinhos de base, tá? Agora até chegar lá no cantinho do tapete, somente 4 pontinhos de base pulando aqui no espaço da alça de 6 correntes. Só seguir repetindo agora até chegar lá no cantinho. Olha, já estou chegando aqui no final, fazendo a última alça pequena aqui, olha, da sequência com 3 alças, pulando só 2 pontinhos de base. Sobraram então 4 pontinhos, exatamente como o que eu pulei aqui no início, olha, tá? Então vou fazer 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes. E prendo com ponto baixo no cantinho, olha, no espaço de 2 correntinhas que temos aqui no canto, bem no cantinho do tapete. Tenho aqui pronto, olha, um total de 10 alças grandes, tá? Quando completar a volta, eu vou fazer mais uma aqui na lateral, teremos um total de 11. Então, olha, contando a partir dessa daqui, porque eu não fiz a do cantinho, 1, 2, 3, 4 alças grandes pulando somente 4 pontinhos de base. A quinta alça grande eu pulei 5 pontos. Agora todas as outras pulando somente 4 pontinhos de base, olha. Todas elas, tá? Até chegar aqui no cantinho do tapete, também pulando somente 4 pontinhos de base. Então, quando eu completar a volta, teremos um total de 11 alças, sendo 10 delas pulando somente 4 pontos e uma aqui no meio do tapete pulando 5. Aqui na largura do tapete é um pouquinho diferente. Eu tenho um total de 78 pontos baixos, né, formando a largura. Então eu vou fazer 6 correntinhas. Olha, após prender com ponto baixo, faço novamente 6 correntinhas. 3, 4, 5, 6. Vou pular 4 pontinhos de base. 2, 3, 4 e prender no próximo pontinho. Exatamente como os outros cantos, tá? Vai ficar igualzinho, pulando 4 pontos também. Vou fazer 3 alças pequenas, sempre com 3 correntinhas, pulo 2 pontinhos. Aqui não muda nada mesmo na largura do tapete, tá? Vai mudar somente as alças grandes. 3, olha, pulo 2 pontinhos e prendo com ponto baixo. Novamente 3. Pulo 2 pontinhos e prendo com ponto baixo. As alças grandes eu vou fazer pulando 5 pontos de base. Eu vou te explicar por quê. Eu separei dos 78, olha, eu tirei 18 pontos, que equivalem a 4 pontinhos para esse primeiro cantinho, e mais uma sequência com 14 pontos, para fazer 3 alças pequenas e uma grande lá no próximo canto, também fazendo 4 pontos, para garantir que o próximo cantinho fique exatamente igual. 78 menos 18, sobraram 60 pontos. O 60 dividido por 15 dá exato, né? Dá uma conta exata aí de 4 alças grandes. Então, as 4 alças grandes, eu vou precisar ocupar aqui um espaço de 15 pontos. Então, eu vou fazer a alça grande pulando 5, 3, 4, 5, 6. As próximas alças todas pulando 5 pontos de base, ó, 1, 2, 3, 4, 5 pontos e prendo com ponto baixo. E as alças menores sempre exatamente igual, 3 correntinhas pulando 2 pontinhos de base. Aí eu vou te mostrar aqui que dá um total de 15 pontos, como eu fiz a divisão, tá? Para fazer essa sequência aqui de uma alça grande e 3 alças menores. As alças menores, como eu disse, não muda nada, então vou te mostrar, olha. Após fazer as 3 alças pequenas, então eu vou contar, olha, 1, 2, 3, 4, 5 pontinhos que eu pulei,
com mais um que eu prendi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, tá? Então, todas as alças grandes agora pulando 5 pontinhos de base. Somente quando chegar no próximo cantinho, vai ficar com 4 pontinhos assim, igual esse aqui, tá? Então, depois das 3 alças menores, aqui na largura do tapete, eu vou fazer 6 correntes, 3, 4, 5, 6 correntes e pulo 5 pontos de base. 1, 2, 3, 4, 5. Vai dar certinho para chegar lá com 3 alças menores e vai sobrar 4 pontinhos para formar a última alça exatamente igual à primeira, tá? Só seguir aqui, olha, até completar lá no cantinho. Na próxima lateral, você já sabe que somente uma das alças grandes precisa pular 5 pontos, todas as outras pulando 4 pontinhos de base. Então é só você seguir repetindo agora por toda a volta e finalizar com ponto baixíssimo lá no primeiro ponto baixo, mas aí eu explico lá na hora de finalizar como fazer isso também. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes, pulo 1, 2, 3, 4, 5 pontos e prendo com ponto baixo. Novamente 3 correntinhas, pulo 2 pontinhos e prendo. 3 correntinhas, pulo 2 pontinhos e prendo com ponto baixo. 3 correntinhas mais uma vez, pulo 2 pontinhos de base e prendo. Mais uma alça grande com 6 correntes, 3, 4, 5, 6 correntes. Vou pular 5 pontos de base, vou prender com ponto baixo no próximo. Deixa eu ver se eu pulei certinho. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Pulo 2 pontinhos. 1, 2, 3. Pulo 2 pontinhos. 1, 2, 3. Pulo 2 pontinhos e prendo. Veja aqui, olha, sobraram 1, 2, 3, 4 pontinhos, igual no começo da lateral aqui, olha. Então, vou fazer 3, 4, 5, 6 correntes, prendo com ponto baixo no canto aqui, tá? Agora é só seguir repetindo. A lateral aqui no comprimento a gente já viu, né? A primeira alça, olha, pulando 4 correntes, 6 correntes aqui, ó, pulando 4 pontos de base, 3, 4, 5, 6 correntes. Pula 4 pontinhos, 1, 2, 3, 4, prende com ponto baixo. Todas as alças menores pulando 2 pontinhos de base. Somente a alça do meio aqui, olha, quando chegar na metade do tapete, você vai pular 5 pontinhos de base ao invés de 4, que vai dar certinho até completar a volta, tá? Só seguir repetindo aí. Então, olha, eu vim contornando todo o tapete, né, fazendo as alças grandes intercaladas com 3 alças pequenas. Chegando aqui no cantinho, prendi com ponto baixo. Vou fazer 6 correntes, 3, 4, 5, 6. E vou prender com ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo que nós fizemos para iniciar essa volta. Olha, logo antes da primeira alcinha com 3 correntes, tá? Ponto baixíssimo aqui. E aí, finalizaremos aqui a primeira volta. Ficou assim, olha. Em todos os cantos tem alça, 2 alças, né? Olha, grande, com 6 correntes. E depois tudo intercalado com alças de 3 correntinhas. Para começar a próxima volta, vou seguir com ponto baixíssimo em 2 dessas 3 correntes que temos aqui na primeira alça à frente, olha. Em seguida, vou fazer um ponto baixo abraçando essa alça, ou seja, pegando por dentro dela, olha. Ficou bem centralizado. Faço 3 correntinhas, 2, 3 correntes, prendo com ponto baixo no meio da alça seguinte. Novamente 3 correntinhas, prendo com ponto baixo na próxima alça. Ficou assim. Sem fazer corrente agora, eu vou enrolar o fio na agulha, vou para a alça de 6 correntes e vou fazer 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. Faço 2 correntinhas de espaço e vou fazer mais 4 pontos altos ainda na mesma alça, olha. Só continuar aqui com mais 4 pontos altos. 2, 3, 4. Sem fazer corrente de espaço, eu prendo com ponto baixo na alça seguinte. Então,
tenho assim, olha, um leque formado por 4 pontos altos, 2 correntes e 4 pontos altos novamente. Faço 3 correntinhas, prendo com ponto baixo na próxima alça. Novamente 3 correntes, prendo com ponto baixo na alça seguinte. Sem fazer corrente de espaço, eu enrolo o fio na agulha e faço 4 pontos altos na alça grande, né, naquela alça que tem 6 correntes. Faço 2 correntinhas de espaço, continuo fazendo aqui mais 4 pontos altos na mesma alça. 3. E aí, sem fazer corrente de espaço, prendo na alça. Agora eu vou seguir repetindo, olha. Fazendo sempre assim. 4 pontos altos, 2 correntes, 4 pontos altos, prendo com ponto baixo. Faço as alças menores sempre prendendo com ponto baixo na alça seguinte. E aí, sem fazer corrente, eu continuo na próxima alça grande, tá? Eu vou seguir até chegar no canto, porque lá é um pouquinho diferente, porque temos assim um encontro de 2 alças grandes. Mas é super fácil e eu vou mostrar aqui para você como que faz também. Estou chegando aqui no cantinho, olha, então temos o encontro de 2 alças grandes, né? Então depois de prender com ponto baixo aqui na última alça pequena, olha, eu fiz 3 correntinhas, prendi com ponto baixo. Vou enrolar o fio na agulha e vou fazer 9 pontos altos, tá? Nessa alça aqui. Nós vínhamos fazendo 4 pontos altos, 2 correntes e 4 pontos altos. Agora eu vou fazer aqui no canto, olha, 9 pontos altos, tá? Seguidos sem correntes de espaço. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos altos, tá? Faço 2 correntinhas de espaço, vou para a próxima alça, que também é aqui no cantinho, e vou fazer também 9 pontos altos nessa alça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos altos. E aí, sem fazer correntinha de espaço, eu prendo com ponto baixo na próxima alça. 3 correntinhas de espaço, prendo com ponto baixo na alça seguinte. Novamente 3 correntinhas de espaço, prendo na próxima alça. E agora, olha, na alça seguinte eu vou repetir o que eu já vinha fazendo. A única diferença é realmente aqui no canto, que fica assim, tá? Então agora eu vou continuar repetindo o que eu já vinha fazendo aqui na lateral. Olha, o próximo leque, nesta alça aqui, com 4 pontos altos, 2 correntinhas e novamente 4 pontos altos, tá? Somente no canto nós fizemos aqui um total de 9 pontos altos em cada uma das 2 alças para formar o cantinho do tapete. Então é só seguir repetindo agora por toda a volta. Estou chegando aqui no final da volta, olha. Depois aqui do último ponto alto, né? Fazendo aqui também 9 pontos altos nesta alça. Vou finalizar com ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo, aquele que nós fizemos no meio da alcinha de 3 correntes, olha. Então, vou finalizar com ponto baixíssimo, tá? Então, eu tenho aqui também 9 pontos altos em cada uma dessas alças aqui no canto. E o tapete está ficando assim, tá? Vou começar a próxima volta fazendo ponto baixíssimo em 2 das 3 correntinhas, que temos aqui logo à frente. Após o segundo ponto baixíssimo, vou fazer um ponto baixo pegando dentro da alça assim, olha. Faço 3 correntes, prendo com ponto baixo na alça seguinte. Vou fazer 4 correntinhas, 2, 3, 4 correntes, enrolo o fio na agulha, vou dentro do leque agora, desse espaço de 2 correntes que tem aqui entre os 4 pontos altos, né?
e vou fazer 2 pontos altos, 1, 2, 3 correntes de espaço, novamente 2 pontos altos aqui no mesmo lugar, 1, 2 pontos altos. Vou fazer novamente 4 correntes, prendo com ponto baixo na primeira alça, faço 3 correntinhas, prendo com ponto baixo na segunda alça, formando aqui uma alcinha só com 3 correntes, faço 4 correntinhas, vou para dentro aqui do espaço de 2 correntes e vou repetir, olha, 2 pontos altos, 3 correntes, novamente 2 pontos altos no mesmo lugar. Faço 4 correntes, prendo com ponto baixo na primeira alça de 3 correntes que temos logo à frente, e assim eu vou seguir repetindo. Olha aqui como que vai ficando. Entre esses leques agora, olha, após a alça de 4 correntes, tenho apenas uma alça com 3 correntes, tá? Tínhamos 3, depois ficou 2, agora só uma. Eu vou seguir repetindo assim até chegar no canto. Quando chegar no canto é um pouquinho diferente. Eu vou fazer o meu aqui e mostrar para você como que faz. Então, olha, quando chegar aqui no cantinho, onde temos 2 sequências aqui com 9 pontos altos, né? Eu vou fazer 9 correntes, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 correntes. E fazer normal aqui o leque com 2 pontos altos. Três correntinhas e novamente 2 pontos altos no mesmo espaço. Tá? A única diferença é que a alça aqui tem 9 correntes. Tá? Se ficar repuxando, você pode fazer com uma corrente a mais, 2, não tem problema. Não pode ficar assim, repuxando a ponto de ficar mais curta do que esse espaço aqui. Tá? Depois dos 2 pontos altos, vamos fazer novamente 9 correntes, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 correntinhas, prendo com ponto baixo na primeira alça, 3 correntinhas, prendo com ponto baixo na segunda alça. Agora eu vou seguir normalmente, olha, com 4 correntes e vou fazer o leque aqui em cima do próximo. Na verdade eu já estou um pouco adiantado aqui, já estou na outra lateral do tapete, eu vou mostrar aqui para você como vai ficando, tá? Então eu vim fazendo, olha, sempre leque com 2 pontos altos, 3 correntes e 2 pontos altos, 4 correntinhas prendo com ponto baixo e uma alça com 3 correntes prendendo com ponto baixo na alça seguinte, tá? Chegando no canto, eu fiz a alça com 9 correntes e fiz o leque aqui no canto normalmente. Veja que eu fiz assim também no outro canto, ou seja, eu vou fazer por toda a volta e sempre que chegar no canto fazer desse jeito aqui, tá? Então agora é só seguir contornando até finalizar lá com ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo. Estou chegando aqui no final da volta, olha, então finalizo com ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo aqui, olha, antes da alça de 3 correntes, tá? Desse jeito aqui, olha, sempre introduzindo a agulha no meio do ponto, pegando 2 fiozinhos assim, e aí finaliza com ponto baixíssimo, tá? Puxa e passa todo de uma vez. Concluímos aqui mais uma volta. Esta aqui já é a penúltima volta do tapete. Na última volta, nós vamos começar também do mesmo jeitinho, fazendo 2 pontos baixíssimos em 2 das 3 correntes que formam a alça logo à frente. E em seguida faço o ponto baixo para que ele fique centralizado. Eu vou fazer agora, olha, 6 pontos altos aqui nesta alça de 4 correntes, sem fazer corrente de espaço. Olha, após o ponto baixo, eu só enrolo o fio na agulha e já começo a fazer ponto alto aqui nesta alça. Olha, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos, tá? Na alça de 4 correntes. Faço uma correntinha de espaço, vou agora para o centro do leque aqui onde tem 3 correntes e vou fazer 3 pontos altos, 1, 2,
3 pontos altos. Vou fazer um pontinho picô, é só fazer 3 correntinhas. Voltar em cima do último ponto alto, olha, pegando 2 fios dele assim. Buscar a laçadinha e fazer ponto baixo. Assim formamos o ponto picô. Em seguida, novamente 3 pontos altos aqui no mesmo espaço. 1, 2, 3 pontos altos. Uma correntinha de espaço. Vamos para a alça seguinte, novamente 6 pontos altos. É aquela alça com 4 correntes, né? Então, sempre na alça com 4 correntes, faremos 6 pontos altos. 3, 4, 5, 6. Sem fazer correntinha de espaço, eu prendo com ponto baixo no meio da alça de 3 correntes que tem aqui entre um leque e outro, olha. Bem aqui. E novamente, sem fazer corrente de espaço, eu enrolo o fio na agulha e já vou trabalhar na próxima alça com 4 correntes, fazendo também 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Veja que eu já estou repetindo. Faço uma correntinha, vou para dentro do leque onde tem 3 correntes, faço 3 pontos altos, 2, 3, um pontinho picô formado por 3 correntes e prendendo com ponto baixo no alto do terceiro ponto alto, olha. Novamente 3 pontos altos, 1, 2, 3 pontos altos aqui dentro também, uma correntinha de espaço, sigo para a próxima alça de 4 correntes, vou fazer novamente 6 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos e sem fazer corrente de espaço eu prendo com ponto baixo aqui na alça do meio. Veja como vai ficando aqui esses leques, olha. Você segue repetindo aí, olha, sempre fazendo 6 pontos altos na alça com 4 correntes, uma correntinha, aí faz esse leque aqui com um ponto picô no meio, formado por 3 pontos altos, o ponto picô e novamente 3 pontos altos, uma correntinha de espaço, 6 pontos altos na alça com 4 correntes e prende com ponto baixo sempre na alça com 3 correntes que fica assim entre um leque e outro, olha, porque formou tipo uma pirâmide aqui, olha, 3, 2 e uma alça, tá? Siga aí repetindo e eu vou mostrar aqui agora como que faz no canto. Chegando aqui no cantinho, olha, temos aquela alça com 9 correntes, né? Eu vou fazer exatamente igual aqui, só vou mudar a quantidade de pontos altos. Na alça com 9 pontos altos do canto, eu vou fazer 12 pontos altos. Então eu enrolo o fio na agulha após prender com ponto baixo, sem fazer corrente de espaço, vou fazer aqui 12 pontos altos. Exatamente igual fizemos na alça com 4 correntes, fizemos 6, nesta alça com 9 correntes faremos 12 pontos altos, tá? Esse aqui já é o quarto, olha. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos altos, tá? Faço uma correntinha de espaço e aí vou fazer o leque aqui na pontinha, olha, do cantinho, normalmente 3 pontos altos, 1, 2, 3 pontos altos, o pontinho picô formado por 3 correntes, exatamente igual nos outros, tá? E novamente 3 pontos altos, 1, 2, 3. Faço uma correntinha de espaço e vou trabalhar novamente 12 pontos altos na próxima alça, tá?
E aí você vai seguir aí contornando por toda a volta. Então o cantinho fica assim. Após o leque, olha, eu fiz uma correntinha, 12 pontos altos, prendi com um pontinho baixo na alça seguinte, e aí eu segui repetindo normalmente nas alças com 4 correntes, tá? Aqui, olha, eu já estou chegando no final da volta, tá? Se você não tem agulha de tapeceiro, para finalizar você vai introduzir a agulha no ponto baixo, olha que começamos essa volta aqui, e finalizar com ponto baixíssimo. Em seguida alongar esse fio, puxar ele para a parte de trás e arrematar. Se você tiver agulha de tapeceiro, então quando fizer aqui o último ponto alto, não finaliza com ponto baixíssimo. Você vai alongar esse fio aqui, tá? Olha. Depois aqui do último ponto alto, eu vou alongar o fio bastante, deixar uma sobra aqui suficiente para que eu faça o acabamento no final. Vou recortar. E vou utilizar uma agulha de tapeceiro aqui para fazer o acabamento. Colocar o fio na agulha. Vou em cima do primeiro ponto alto, olha, dos 6 que fizemos na primeira alça, tá? Estou pulando o ponto baixo. Então vou introduzir a agulha de trás para frente, pegando os 2 fiozinhos assim, tá? No alto do primeiro ponto alto. Passo o fio todinho. Vou passar agora em cima do último ponto alto, olha, esse que nós fizemos já aqui na alça do canto. Em seguida vou passar dentro do ponto baixo, já saindo na parte de trás do tapete, tá? Assim. Aí eu vou ajustar esse ponto aqui e passar todo o fio para a parte de lá. Você vai ver que aqui em cima, olha, ele vai fazer exatamente como os outros pontinhos, olha. Tá? E aí não dá para perceber que a gente fez o acabamento aqui. Já na parte de trás eu vou costurar esse fio aqui até chegar nesta alça, onde tem o acúmulo de pontos altos, olha. E aí eu vou esconder parte desse fio aqui, passando de forma que não apareça lá na frente do tapete. Vou dividir esse fio em 2 partes. Se esse aqui é um fio 6, significa que tem 6 perninhas assim de fio, então 3 para cada lado para formar 2 pernas só. Retiro uma da agulha. Essa que ficou na agulha eu passo em mais um pontinho para que eu consiga amarrar, né? E aí eu posso retirar aqui da agulha e dar 2 nós apertando bem o segundo, tá? Olha, o segundo eu aperto um pouco mais. E aí é só recortar as sobras. E o nosso tapete ficou pronto, olha. Eu espero que você tenha gostado da aula. Se você gostou, não esqueça de compartilhar esse vídeo aqui. Se você fizer o seu tapete, compartilhe nas redes sociais, diga que aprendeu aqui no canal. Me siga também no Instagram, que é @blogdocrochê. Um forte abraço e até a próxima videoaula.